homem entra no metrô em Nova York com seus 2 filhos. E assim que as portas do metrô se abrem, esses 2 meninos então começam a correr dentro do vagão, de um lado para o outro, batendo nas pessoas. E aquilo começou a incomodar os passageiros. O pai do menino estava sentado e não falava nada. E os meninos corriam para lá, corriam para cá, caíam em cima de um, caíam em cima de outro. E aquilo criou um mal-estar tão grande nas pessoas, que um homem resolveu abordar o pai e disse: você não está vendo o que os teus filhos estão fazendo? Eles estão nos incomodando. E o homem disse: eu não sei o que fazer, Senhor. Eu acabei de vir do hospital. E assim que os meninos receberam a notícia que a mãe deles morreram, eles ficaram desse jeito. E eu não sei o que fazer. Eles não estão conseguindo assimilar. E naquele momento, naquele vagão, os meninos continuaram fazendo bagunça. Mas a mente das pessoas mudou depois de saber o que estava acontecendo. Às vezes as coisas não vão mudar ao seu redor, mas elas podem mudar dentro de você. Por muitas vezes nós vamos ver situações extremamente desafiadoras, ambientes totalmente pessimistas, mas nós não somos movidos por aquilo que está ao nosso redor. Para nós, o sol brilha sempre, porque Deus está no controle de tudo. Não permita com que a vista contamine a sua visão. Entenda que você vive na presença de um Deus de milagre, de um Todo-Poderoso. Aquele que há de vir virá e não tardará. Hoje muitas pessoas têm dificuldade de mudar a sua história por causa de uma mente aprisionada, por causa de uma visão, extremamente limitadora. E eu quero compartilhar com vocês, é uma reflexão rápida. Segundo o livro dos Reis, capítulo 7, verso 1, diz assim: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá 1 medida de farinha por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo à porta de Samaria. Verso 2: porém um Senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poder-se-ia fazer isso? E Eliseu disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Feche seus olhos por um momento. Senhor, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero começar essa mensagem com aquilo que está acontecendo neste lugar. Nós vamos ver o estilo de vida que Eliseu resolveu viver, suas experiências exponenciais, extraordinárias, acima da média, é verdade. Mas ele deixa aqui um alerta para todos nós. Samaria estava cercada, uma situação que havia se agravado muito, mas muito. Num dos momentos o rei está passeando, está dando uma volta e ele encontra uma mulher que traz para ele uma questão pedindo ajuda. E ele diz: o que eu posso ajudar você? Como eu posso te ajudar? Todos nós estamos numa situação extremamente difícil. E ela disse: eu preciso da sua atenção. Está vendo essa mulher aqui que está do meu lado? Eu combinei com ela que nós comeríamos o meu filho ontem,
e depois nós comeríamos o dela. Nós comemos o meu filho, e agora ela escondeu o dela, para que nós não comamos. Neste momento, o rei fica consternado, ele não sabe o que fazer, e era esse o ambiente que essa história está envolta. Um ambiente onde os olhares não viam saída, onde as perspectivas não eram boas. Mas neste momento, uma palavra profética. Alguém vai se levantar para falar a favor do futuro. Alguém vai falar uma palavra extremamente oposta à realidade de tudo aquilo que está acontecendo. O profeta se levanta para profetizar, para dizer algo para o amanhã. Ele está guiado por Deus, e a mensagem é: amanhã, a esta hora, o alimento vai estar à disposição de todos, acessível a todos. E nesse momento, alguém da diretoria do rei, alguém da cúpula, não consegue enxergar isso. E Eliseu diz: assim diz o Senhor, amanhã, a essa hora, a comida vai estar disponível e acessível para todos. E este homem diz: ainda que o Senhor fizesse abrir janelas dos céus, isso não poderia acontecer. Eliseu diz: por causa disso, você vai ver, mas não vai comer. Me parece que a Bíblia está dizendo que, se nós não crermos, não merecemos fazer parte. Se nós não tivermos coragem de agir de forma contrária, oposta a tudo aquilo que nós estamos vendo e ouvindo, nós não merecemos viver num ambiente de milagres. Nós não merecemos ver se cumprir na nossa vida. É o que ele diz para este homem aqui: eis que o verás com os teus olhos, porém disso você não vai comer. Se você não é capaz de crer, de acreditar que Deus vai fazer, vai realizar, você não faz parte, você não merece fazer parte disso. E o homem é colocado numa posição, certo? No momento em que a multidão descobre que a comida está disponível, e ele acaba morrendo pisoteado. Eliseu é alguém que vai nos dar uma grande lição, e é sobre ele que eu quero conversar com você hoje. Alguém que foi capaz de entender que o impossível podia se tornar viável se Deus estivesse no controle. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você sonha para seu futuro, o que você pensa para a sua vida profissional, eu não sei qual é a sua realidade atual. Talvez no olhar humano ela seja extremamente desafiadora, um ambiente praticamente sem saída. Mas eu queria lembrar você que o Deus que você serve é um Deus do impossível, e Ele pode fazer. Você está num ambiente de milagres, e nós estamos lançando uma palavra para o seu amanhã, e quem crê viverá. É assim que funciona. Nós precisamos amadurecer, e é isso que eu quero conversar com você. No capítulo 19 de 1 Reis, Elias ouve uma palavra de Deus que diz assim no verso 16: também a Jeú, filho de Nins, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Abel-Omeolá, ungirás profeta em teu lugar. Preste atenção, porque Eliseu está arando com os bois a terra de seus pais. Deus fala com Elias: vá até Eliseu e unge esse indivíduo, porque esse indivíduo vai ser profeta no seu lugar. Eu não sei o que Eliseu esperava da vida.
Eu posso dizer para você, como muitos de nós não esperávamos que Deus fizesse da nossa vida o que fez. Só que Deus vai pegar um homem que andava atrás de bois, que seguia o caminho dos bois para arar a terra, e vai dizer para ele: agora você vai andar comigo, eu vou andar à sua frente, e você vai viver uma vida extraordinária. É a proposta. A proposta é sensacional, é verdade. Porém, ela vai gerar um nível de comprometimento. Ela vai gerar um nível de responsabilidade naquele que foi chamado, porque vida com Deus é parceria. Você faz o que pode e Deus faz o que você não pode. Quando nós entramos e temos um senso de responsabilidade de tudo aquilo que eu posso fazer, que a minha expertise, que o meu network, que a minha capacidade, que as minhas forças podem fazer, minhas mãos, eu faço. Mas aquilo que as minhas mãos não puderem fazer, o meu joelho vai tocar e as portas vão se abrir. O natural nós fazemos, o sobrenatural Deus faz. Você pode melhorar seu casamento, você pode ser um marido melhor. Você precisa de Deus para ser um marido melhor? Em algumas situações sim, em outras não, só depende de tu. Você depende de Deus para ser uma mulher melhor, um filho melhor, um pai melhor, um irmão melhor? Não. Você depende de você. Ah, mas tem coisa que eu não consigo. E aí então, se você não consegue, bota o joelho e fala: Senhor, eu não consigo. Eu preciso que o Senhor entre com providência a meu respeito. Gerar um senso de responsabilidade traz para a nossa vida um ambiente de milagres. Nós precisamos montar um cenário para que o milagre possa acontecer. Está na hora de sairmos dos bastidores da vida e subirmos do palco dela e protagonizarmos nossas próprias histórias. Vivemos o incrível, sensacional, o extraordinário. Por quê? Porque isso é possível. E se é possível, eu quero viver. Ah, pastor, eu acho muito difícil. Depois que inventaram a frase é difícil, nunca mais foi fácil. É difícil emagrecer, é difícil guardar dinheiro, é difícil estudar, é difícil, é difícil, é difícil. E quem conseguiu? Conseguiu por quê? Porque venceu. É difícil porque era difícil para ele também. Ah, pastor, eu não quero ter filho porque criar filho é difícil. A minha pergunta é: se seu pai pensasse igual a você, provavelmente você não teria esse pensamento.